O ministro Dias Toffoli é o relator do caso que investiga as fraudes bilionárias do Banco Master no STF, que ele puxou para o STF numa decisão sem que aparentemente devesse estar lá. Ele já tinha dado também aquela outra decisão absurda, colocando sigilo total sobre o caso. E ele já tinha também dado aquela outra decisão esdrúxula, tirando materiais investigativos do Master da própria CPMI do INSS, que passou a investigar as fraudes. Daí agora, a imprensa deu uma notícia simplesmente surreal. O ministro inventou de fazer uma acareação entre Daniel Vorcaro, o banqueiro dono do Banco Master, o ex-presidente do Banco de Brasília e um técnico do Banco Central, para falarem sobre o caso da tentativa de venda do Banco Master para o Banco de Brasília. A questão é a seguinte: primeiro, ninguém pediu isso. Ninguém pediu, a Polícia Federal não pediu essa diligência, o Ministério Público não pediu, no caso a PGR. Em segundo lugar, só se justificaria fazer essa acareação agora no recesso, no dia 30 de dezembro, se houvesse alguma urgência extraordinária. Nunca se viu algo assim nem na época da Lava Jato, com réus presos. A decisão ela foi tão absurda que o PGR Paulo Gonet, que parecia estar dormindo, de repente ali ele acordou. E aí ele fez um pedido para o Dias Toffoli reconsiderar essa decisão. Mas adivinha o que aconteceu? O ministro negou o pedido da PGR e manteve a acareação para o dia 30 de dezembro. Tá, mas por que o PGR foi contra? Só porque ninguém pediu e não era urgente? Não, gente, tem uma terceira razão e mais importante. A PGR pediu pro Toffoli não fazer essa maluquice, porque a acareação é uma medida feita para esclarecer contradições entre declarações dos investigados e das testemunhas, ou de investigados com outros investigados, colocando a pessoa frente a frente para esclarecer alguma contradição. Só que não teve declaração nos autos até agora de ninguém. Ninguém foi ouvido ainda. O que o Toffoli quer esclarecer se ninguém falou nada? Veja o que disse o Marcelo Cavalli, juiz federal, doutor em direito penal, sobre essa decisão. Como os envolvidos ainda não foram ouvidos individualmente, não tem divergência. Então, a acareação nesse momento é inoportuna. Ele foi muito elegante, juiz federal. E por que o Toffoli está fazendo isso, hein? Ó, você vai descobrir agora. Mas de acordo com os aliados do ministro, olha aqui o que eles estão falando sobre essa decisão do Toffoli. Segundo interlocutores do STF, Toffoli quer esclarecer se houve demora para decretar a liquidação do banco quando o Banco Central tomou conhecimento das suspeitas sobre operações do Master, quais medidas foram adotadas na fiscalização do mercado de títulos bancários e identificar eventuais responsáveis do Banco Central por falhas do processo. Vocês entenderam? Toffoli quer ir para cima do Banco Central. Gente, os técnicos do Banco Central eles não são investigados nesse caso. Tem as fraudes bilionárias do Master, que são alvo da investigação, e o Banco Central ele impediu a compra do Master pelo Banco de Brasília, que é público. O Banco Central é herói. Ele salvou a gente de pagar a conta das fraudes. E sabe quem do Banco Central o Toffoli chamou para ser ouvido nessa audiência do Banco Central? Não foi o Galípolo, não foi o presidente. Foi simplesmente aí o Ailton de Aquino Santos, diretor de fiscalização do Banco Central. E aí eu quero te mostrar uma nova coincidência. No dia 14 de agosto de 2025, a data em que, presta atenção, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que ele teve a primeira audiência com o Galípolo sobre a Magnitsky, aquela em que supostamente ele não falou sobre o Master, sabe? Sabe aquela audiência? Nesse dia aí, no dia 14 de agosto de 2025, sabe onde que o Ailton estava no mesmo dia? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. O Ailton aqui, ó. Segundo lugar aqui, ó. O Ailton. Dá uma olhadinha onde que ele estava aí, o Ailton, ó. 9 às 10h30 da manhã. O senhor Ailton, ele estava tendo uma audiência com o dono do Master. Apenas coincidência, né, que o ministro Alexandre de Moraes, ele estava falando com o presidente do Banco Central sobre, claro, outros assuntos, claro, no mesmo dia em que o Ailton estava confrontando o Master. E pura coincidência, a esposa do Moraes tem aquele contratinho, né, de 129 milhões. Mas o que está acontecendo então, Deltan? Por que o Toffoli está fazendo tudo isso? Gente, é só ligar os pontos. Toffoli não é maluco, não é maluquice. A Malu Gaspar, ela ligou os pontos e mostrou isso aqui nesse comentário aqui, ó. Dá uma olhadinha aí comigo. Ela simplesmente jantou o ministro Dias Toffoli. O que está parecendo é que o ministro Dias Toffoli está querendo colocar no mesmo patamar o diretor do Banco Central e toda a equipe de fiscalização que está embaixo. Lembremos que houve outras equipes que se envolveram aí, né? Teve equipes de outras diretorias. Então ele está querendo colocar em dúvida o trabalho do Banco Central e colocar o Banco Central na mesma posição dos investigados, do Daniel Vorcaro e do Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB por ocasião da negociação. Então isso é muito ruim, muito preocupante.